Capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, a palavra do Senhor diz assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Palavra do Senhor. Irmãos, vamos então ao nosso período de oração. Nós temos o nosso período de oração de 10 minutos de joelhos para aqueles que podem se ajoelhar, caso não permaneça como está, e vamos ter o nosso 10 minutos de oração e vamos orar em agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por esse dia de hoje, e vamos também pedir pela irmã Daiane, que está no hospital, está hospitalizada. Os irmãos viram a situação em que ela se encontra e o marido dela está acompanhando ela, o nosso músico aqui. Inclusive nós teremos hoje, nossos louvores serão a capela, né? Porque houve o ensaio todo com a equipe e ele teve que estar cuidando da esposa lá. Então oremos pela recuperação dela, por tudo, para que Deus cuide. Algum outro pedido de oração que os irmãos tenham? Eu peço oração por um rapaz chamado Júlio. Ele teve uma complicação no passado na vista e passou por uma cirurgia, mas voltou a complicar novamente. O pensamento agressivo e os médicos não deram muita esperança para ele, dizendo que essa cirurgia pode não dar certo e ficar sem poder. Sim, então oremos pelo... Tem uma outra família que foi, segundo a notícia, que o membro da família foi diagnosticado com câncer. Isso abalou muito a família e isso é oração. O nome da família é Rosana. Rosana, então o Júlio com problemas nas vistas e a Rosana, a família da pessoa com esse diagnóstico de câncer. É isso, né? Mais algum pedido de oração? Petro? Quero agradecer a Deus pela melhora, né? Eu estive muito mal essa semana, mas Deus deu uma providência e graças a Deus hoje eu posso estar aqui. Agradeceremos a Deus, sim, pela vida, pelo cuidado de Deus com a irmã. Gênesis? Eu quero pedir pelas minhas netas. Essa semana elas estavam maravilhosas, mas graças a Deus estão melhor, né? Estão melhorando. Amém. As netas do irmão Genesi. Eu quero agradecer pelas orações dos irmãos, pelo irmão Carlos, que já sai em casa, fez a cirurgia da coluna, e pelo Rogério, que fez a do sogro da minha filha, né? Também já vai ter alta essa semana, já está. Amém. Muitos agradecimentos a Deus. Então vamos orar, irmãos. Todos vocês sabem que o período se encerra à medida que eu venha no microfone fazer a oração pública, tá bom? Oremos. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós lhe agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Nós lhe agradecemos, Senhor, por esta manhã, por estarmos aqui reunidos e podermos adorá-lo, Senhor. Capacita-nos, Senhor, a glorificar o seu nome, a honrá-lo sempre. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Palavra do Senhor, Salmos 29 e 30. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário.
A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retrocede os carvalhos e despe as florestas, e no seu templo todos clamam: glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio, o Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Salmo 30. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamarei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem ao seu santo nome, pois a sua ira dura um instante, mas o seu furor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor. Sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Esta é a palavra do Senhor. Que o seu povo a leia, que o seu povo a ouça, que o seu povo a proclame. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos capacitado a lê-la. Ilumina-nos, Espírito Santo, a fim de que possamos compreendê-la, não só com o propósito de percebê-la, mas de vivê-la também. Que a grandeza do Senhor nos deixe aterrorizados pela sua tão grande majestade e que somente em ti depositemos toda a nossa confiança. Então, Senhor, acalme os nossos corações vacilantes, temerosos, as nossas mentes que às vezes vacilam em dois pensamentos, e que a nossa esperança esteja unicamente em ti. Que reconheçamos que o Senhor é o Senhor de toda a terra e governa toda a terra. Do Senhor é tudo isso e nós também somos teus. Então dê a nós a segurança, a calma, a confiança em ti, para que possamos a cada dia nos parecer mais com o teu Filho e glorificar o teu nome. Amém. Irmãos, a paz de Cristo a todos. Bom dia.
Vamos tomar a palavra do Senhor nosso Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. O Santo Espírito diz assim a nós: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as Sagradas Letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura soprada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Palavra do Senhor. Vamos orar? Que eu compreenda, Senhor, que eu proclame, que eu viva a Tua palavra lida neste momento. Que cada um de nós que a recebemos tenha agora o seu coração atraído para Ti mesmo e o ensino dessa palavra. E que o Santo Espírito nos visite, convertendo nossos corações a Ti, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, Pai. Irmãos, podem sentar-se. Tirar essa máscara daqui, senão os irmãos podem achar que é aqueles cara que colocam a flor aqui e tal. Não entendi, irmão. Pode levantar o quê? A voz. Não, na hora que eu começar a pregar, você vai pedir para eu baixar. Então, fica tranquilo, relaxa. Isso aqui é só a introdução. E antes de expormos a palavra, me permitam também uma observação. Uma vez eu fui pregar numa igreja neopentecostal lá em Brasília, muito grande, e quando eu cheguei assim vestido desse jeito lá, aí todo mundo ficou olhando para mim, né? E eu vi assim um ar de apreensão, né? Do tipo, o que é que esse padre veio fazer aqui na igreja? E eu estava sentado assim. E aí era uma igreja que tinha pastora. E era a pastora que estava à frente daquele trabalho. E aí a pastora me chamou para ir pregar. E aí eu vi os irmãos todos escandalizados, né? Eu disse, Senhor amado. Aí quando eu cheguei lá na frente, eu disse, irmãos, a paz do Senhor. Aí eles ficaram meio assim, o padre querendo fazer média. Eu disse, olha, fiquem tranquilos que nem o pastor da igreja, nem a pastora estão doidos. Eles não chamaram um padre para pregar. Aí eu fui explicar para eles, né, primeiro, que essa camisa aqui nunca foi camisa de padre. Essa camisa aqui, ela foi feita por um pastor presbiteriano escocês, chamado William MacLeod, exatamente para contrastar com os padres. Porque os padres usavam naquela época as batinas, né, que eram as roupas diárias do padre, são as batinas. Não confunda a roupa litúrgica que padres e pastores usam em cultos com batina. Batina é a roupa diária de identificação do padre. E eles usavam as roupas caras, fios de ouro. E aí o MacLeod estava incomodado com isso e ele foi pensar o que seria uma roupa que identificasse um pastor. E aí a primeira coisa que veio na cabeça dele era o tecido, que tinha que ser um tecido simples, barato.
porque nenhum pastor pode viver com ostentação. O Evangelho chama a viver com simplicidade. E isso também impedia com que ele ficasse com alguma forma de vaidade nas suas roupas, né? Todo domingo eu olho para o meu guarda-roupa e digo, não sei com que camisa eu vou. Não sei se eu vou com essa preta ou com essa preta aqui. Porque é simples, né? Põe a mão, acabou. Não temos nenhuma... A outra coisa que o MacLeod pensou era a cor. E a cor preta para lembrar alguém que morreu. O ministro do Evangelho é alguém que tem que ter morrido com Cristo Jesus. Então, por isso essa cor. A terceira questão era essa gola. Ele, lendo, né, e conhecedor do Novo Testamento, viu que a Bíblia sempre fala no Novo Testamento que nós somos douloi. Literalmente em grego é escravos de Cristo, douloi Christoi. E aí ele foi lá, na época do Novo Testamento, lembrar que os escravos daquela época usavam uma corrente no pescoço. E aí ele criou esse conceito da gola clerical, para nos lembrar, nós somos escravos de Cristo Jesus e não vivemos mais para nós mesmos. E por fim, teve ele a ideia de criar o klezma, que é esse negocinho branco aqui, ó, que sai, ele é encaixado, porque lembra que tudo que o ministro falar tem que ser a pureza do Evangelho. Então, ele não tem direito de falar de si mesmo, mas somente aquilo que o Evangelho manda ele falar em nome de Deus. E daí branco para lembrar essa pureza. Então, é uma camisa totalmente de pastor. Em 1962, o Concílio Vaticano II se reuniu e fizeram uma série de deliberações e permitiram aos padres usar uma roupa mais leve em vez da batina. E aí eles gostaram e adotaram o modelito dos pastores. E é por isso que muitos padres usam hoje, é por influência de pastores, não é o contrário. E quando eu falei isso na igreja, irmão, você precisava ver o glória a Deus, aleluia, que saiu lá. Foi um negócio assim... Eu disse assim, calma, irmãos, ainda tem a cruz. Vocês devem estar achando que eu estou usando crucifixo. Crucifixo carrega o Cristo na cruz. Porque na teologia católica se celebra a missa, não o culto. E o conceito da missa é que em cada ato da missa, Cristo de novo fará espiritualmente o sacrifício dele na cruz. É por isso que é missa, é uma missão sendo cumprida naquela liturgia. Cristo entra, vai à cruz novamente, e no momento que o Padre abençoa os elementos da Eucaristia, que se transformam, segundo eles, em pão e vinho, Cristo ressuscitou. É por isso que na Igreja Católica o Cristo tem que estar na cruz, porque vai ser repetido aquele ato. E as igrejas reformadas disseram, não, ele morreu uma única vez e isso foi mais do que suficiente. A cruz vazia é a lembrança do sacrifício único e eterno que ele fez. Daí, pastores reformados passaram a usar desde a reforma a cruz, não a gravata. Até porque se você estudar a história da gravata, você não vai querer usar a gravata. A gravata ela foi desenvolvida por um estilista francês para o rei Luís XIV, que era homossexual, para que ele andasse com a gravata pendurada como um símbolo do pênis masculino. É isso que é uma gravata na sua origem histórica. Por isso, pastores reformados lá atrás não usavam gravata. Aí depois que os símbolos se perdem, eu, conhecedor dessa história, prefiro andar com a cruz do que com uma gravata, irmãos. Tá? E aí quando eu expliquei isso, então naquela igreja, rapaz, aí foi uma catarse. Teve irmão que levantou falando em línguas, foi um negócio assim espetacular. Eu não estou brincando com você, é sério. Teve irmão que levantou em línguas, dando glória. Eu disse, meu Deus, o povo estava tenso mesmo, viu? Achando que era um padre que ia pregar. Tendo explicado isso,
e agora espero que seus corações em paz. Hoje nós estamos comemorando o dia da Reforma, 31 de outubro. Não é Halloween, deixa bem claro isso, né? Tem um bando de crente que esqueceu que hoje é o dia da Reforma, ele comemora Halloween, fantasia o filho de diabinho, de bruxa, de não sei o quê. Está invertido tudo, irmãos. E em 1517 foi quando isso aconteceu, através de um homem chamado Lutero, como vocês sabem. Lutero, ele era filho de um mineiro, não era aqui de Minas Gerais, deixa bem claro, né? Dependendo do nosso contexto do Brasil, se fala que é um mineiro, o pessoal pensa que aqui é de Minas Gerais. Então tem um americano do Pure Life que fala português, que veio como missionário, o Fred Gierman, e ele gosta demais da comida mineira e ele diz que ele é mineiro. Você fala, Fred, você é de onde, Fred? Eu sou de Minas. Why so? Lutero era filho de um mineiro, um homem que trabalhava, né, nas minas de carvão na Alemanha. E esse homem tinha um sonho para o filho dele, que era que esse filho fosse advogado. Porque na Idade Média, a profissão mais importante era a advocacia. E depois dela, o sacerdócio. O sacerdócio só não era o primeiro porque não era para todos, era só para quem era vocacionado, pelo menos era isso que a Igreja Católica dizia. Já a advocacia era para todos. E era a profissão dos nobres, né, dos ricos. Então o pai dele trabalhava muito para que o filho pudesse ser um grande advogado. E aos 4 anos o pai dele já tinha pago para ele, né, um professor para ele aprender latim. 4 anos de idade. E o pai foi gastando dinheiro com a formação de Lutero desde a infância dele. Latim, depois ele aprendeu música e se tornou um exímio musicista. Literatura. Esse cara, quando chegou na adolescência, já falava 4 línguas. 4 línguas. E aí o pai dele o mandou para uma cidade na Alemanha chamada Erfurt, para morar com uma família Cota, que era uma família muito rica e que havia decidido adotar Lutero, porque o viu tocando nas casas de porta em porta para ganhar o dinheiro para levantar o sustento da faculdade. Tinha esse negócio na Idade Média, isso era visto como um trabalho honroso. O cara ia nas casas, tocava na porta, né? Aí o pessoal dava dinheiro. E essa família gostou demais de Lutero, o adotou, e quando chegou a idade de ir para a faculdade, isso acontecia lá na casa dos 16 anos, às vezes 14 anos, eles iam para a faculdade nessa idade. Ele foi, e era um católico muito piedoso, muito devoto, e algo mexeu com a cabeça dele. Ele sofreu um acidente em que ele viu a morte de perto. A arma dele havia disparado, ele havia se machucado, e ele viu a morte de perto nessa experiência. E então a sua fé o fez questionar o que ia acontecer com ele se ele tivesse morrido. Então chegou o período das férias, ele voltou para a casa do seu pai, na companhia de um amigo que ele tinha, foram caçar, conversaram sobre essa experiência e dias depois o amigo dele morreu subitamente. E isso mexeu com ele de novo, porque ele nem tinha resolvido a primeira crise com a morte, de novo a morte na cara dele. Quando ele estava voltando para a universidade, houve uma tempestade muito forte e um raio caiu perto da carruagem dele e assustou os cavalos, a carruagem virou, e aí mais uma vez ele viu a morte, ele entendeu que aquilo ali não era coincidência.
Então dizem os seus biógrafos que ele chorou muito ali e fez uma oração a Santa Rita de Cássia, se não me falha a memória, que era a santa padroeira dos mineiros. Não sei se é por isso que tem uma cidade chamada Santa Rita de Cássia em Minas Gerais. Eu vou até procurar isso. Porque naquela época dizia-se o seguinte, que só havia uma possibilidade de você ter certeza que você era uma pessoa salva. Você ser padre. Eram os únicos que podiam ter certeza de que eram salvos. E ali ele fez a promessa a Santa Rita que ele ia largar a universidade e ia ser padre. E ele fez, para a decepção do pai dele. E ele se tornou um monge agostiniano. Graças a Deus, que foi agostiniano. Porque quando ele começou a viver as crises dele lá, do tipo, agora eu sou um padre, mas eu não tenho a certeza da salvação. Aí ele primeiro foi para o caminho das penitências, ele se machucou muito com as penitências, para poder purificar o pecado e ter aquela paz de que ele seria um homem salvo. E aí, numa dessas crises, já quase enlouquecendo com essa ideia, ele procurou o mentor dele, porque no seminário católico você tem um mentor, e ele foi procurar o mentor dele, que era um homem muito piedoso, e esse homem começou a falar do Evangelho da Graça para ele, e falou para ele que ele só poderia ter aquela paz que ele procurava quando ele, de fato, entregasse a sua vida a Jesus Cristo e confiasse no sacrifício único de Jesus. Por isso que eu disse que graças a Deus que ele foi para um mosteiro agostiniano, porque essa é a doutrina agostiniana. A doutrina reformada, ela tem toda a sua fundamentação estrutural inicial em Santo Agostinho. Calvino não fez nada mais, nada menos do que aprofundar o que Agostinho já havia falado sobre a doutrina da graça e a predestinação. E aí Lutero ouviu aquilo, mas ele não conseguia entender, e ele continuou estudando, se tornou um doutor em teologia, com especialização em análise bíblica, quando designaram para ele, então, lecionar sobre Romanos. E ao começar os estudos para posteriormente lecionar, ele se deparou com o texto lido no início dessa manhã. O justo viverá pela fé. E foi naquele dia que ele entendeu de fato o que o seu mentor agostiniano havia dito, e ele encontrou a paz na reconciliação com Jesus. Então ele começou a pregar essa verdade e a Igreja Católica não gostou muito, porque eles estavam construindo a Basílica de São Pedro e tinham instituído as indulgências. E um dia chega lá na cidade de Lutero, né, em Wittenberg, o Tetzel, que estava vendendo as indulgências. E aí Lutero foi confrontá-lo, e Tetzel não teve como responder às argumentações de Lutero. Lutero quase que o expulsou da cidade e escreveu as 95 teses. Agora entenda, as 95 teses de Lutero foram escritas destinadas ao Papa. Ele foi dia 31 de outubro de 1517, por isso que ficou marcado como dia 31, e também afixou na igreja, da igreja de Wittenberg, para que o povo tomasse ciência do que ele estava fazendo. Ele estava encaminhando ao Papa aquilo lá, porque ele acreditava que o Papa não tinha conhecimento do que estava acontecendo. O irmão estava iludido. E aí, quando a igreja recebeu as 95 teses, foi uma afronta. Aí o Papa convocou a Dieta de Worms, Lutero foi chamado para se explicar,
teve como seu opositor um homem chamado Casterrano, e ele silenciou todo o concílio com a argumentação das Escrituras. Quando chegou no ponto do Casterrano insistir na questão da tradição da igreja, foi quando Lutero, e o ameaçou que se ele não se retratasse, ele seria excomungado, foi quando Lutero disse a famosa frase de que se ele não fosse persuadido segundo as Escrituras, ele não poderia ir contra a sua consciência. E aí ele saiu de lá já com uma sentença de excomunhão da igreja e voltou para a Alemanha. Só que a Igreja Católica já tinha visto o impacto que estava acontecendo na Alemanha. E a igreja havia tramado a morte dele. E o príncipe Filipe II da Alemanha soube do plano para que na volta dele de Worms para Wittenberg, ele fosse sequestrado e assassinado. Então o príncipe descobriu onde era o ponto que ele seria sequestrado e se antecipou. E mandou sequestrar Lutero. E levou Lutero para o castelo, onde ele fez esse hino, Castelo Forte ao Nosso Deus. Lá o príncipe explicou o que estava acontecendo. E ele ficou 10 anos ali naquele castelo, recolhido. E quando a gente fala assim, ficou recolhido no castelo, o pessoal pensa logo assim, numa prisão. Não, os castelos na Idade Média tinham umas florestas enormes para eles passearem, caçarem. Então não fica com dó do Lutero, não. Eu queria ter passado 10 anos naquele castelo também, irmãos. Entendeu? Em termos de conforto, o problema era a perseguição e a ameaça de morte. E ali foi quando ele entendeu que não tinha como reformar a Igreja Católica, mas que a Igreja de Cristo era mais do que a Igreja Católica, e que essa Igreja de Cristo é que precisava ser reformada. E dali começa então de fato o movimento reformado. Então veja, 31 de outubro é apenas uma coisa simbólica, a reforma não começou ali de fato. Lutero acreditava ali ainda que era possível a Igreja Católica ser reformada. É somente depois desse incidente de Worms que o movimento de fato se desliga do catolicismo por entender a necessidade da reforma da Igreja de Jesus e que a Igreja Católica não era a Igreja de Jesus. No máximo ela poderia ser uma agente do reino de Cristo, mas não a Igreja de Cristo. Pois bem, então daí começa uma série de revoluções na Europa. E a nossa questão hoje, 500 e tantos anos depois, eu sou ruim de conta, 17 foi 500 anos, agora que é 505 anos? Não, 504 anos. Essa vez eu sou ruim de conta. 504 anos depois, nós estamos aqui como filhos da reforma. Todas as igrejas evangélicas são filhos da reforma. O cara é pentecostal, é filho da reforma. Ele é neopentecostal, é filho da reforma. Batista, presbiteriano, congregacional, reformado, tem uma igreja mesmo reformada, que não é necessariamente a minha, que é uma igreja antiga, que nem a igreja presbiteriana. Igreja reformada. Tudo filho da reforma. Anglicanos, reforma. Luteranos, reforma. Ou seja, nós somos filhos desse movimento. A grande questão é, 504 anos depois, há alguma coisa ainda relevante? E uma pergunta que tem sido feita pelo mundo, principalmente no meio reformado, é: precisamos de uma nova reforma? Qual é a relevância disso? Não há tempo, até porque eu quero fazer a exposição desse texto para vocês ainda nessa manhã, ainda que de forma rápida. Mas se nós pensarmos
em outras questões, na cultura ocidental, nós vamos ver que, de fato, muita coisa que a gente recebeu culturalmente na nossa cultura ocidental é fruto da reforma. Deixa eu só te falar algumas coisas bem rápidas. Você sabia que o conceito de salário mínimo foi desenvolvido na reforma? Não era esse salário mínimo que o governo paga, não. Tá? O modelo, para você entender, até hoje é o de Genebra mesmo, na Suíça. Salário mínimo na Suíça hoje corresponde a $3.800. Aí, mas lá é em dólar também. Não, o custo de vida deles é mais baixo. Para eles comprarem um carro lá, 2, 3 meses de salário, eles compram um carro novo, zerado. Aqui no Brasil, o salário mínimo leva mais de 50, 60 meses, se você colocar todo mês o mesmo dinheiro, para você comprar um carro zero aqui no Brasil. Então veja, eles ganham $3.800 e isso significa para ele ainda muito mais do que o que a gente poderia comprar com o nosso salário mínimo. Você tá vendo? Não dá tempo de falar essas questões, né? Você sabia que o hospital público é conceito da reforma? O Ocidente fala de hospital público, mas a origem é reformada. Universidade para todos. Não foi esses esquerdopatas que tem aí que criaram isso. Foi a reforma. Primeira universidade pública no mundo para todos mesmo. Reforma. Abertura para arte. Reforma. A Igreja Católica não permitia, tudo era arte sacra. E a Reforma entendeu de uma forma mais ampla o conceito de cultura. Compare a educação de países que se tornaram reformados e a cultura de países colonizados pela Igreja Católica. Há um doutor aqui na USP, não sei se ainda vive, anos atrás ele deu uma entrevista na Marília Gabriela, mostrando essa questão que era surpreendente. Os países reformados, o nível de educação é muito superior aos países que foram colonizados pela Igreja Católica. Pedagogia. O pai da pedagogia moderna era reformado. Foi ele que criou o conceito de pedagogia. Comenius, John Comenius. Você pode procurar na história da pedagogia. E a gente poderia passar aqui mais de um dia só falando dos impactos da reforma na cultura e na sociedade. Que nós somos filhos, nós recebemos tudo isso da reforma. Só para eu finalizar essa observação toda. Os esquerdopatas são terríveis, irmãos. Eles distorcem toda a história. Dia da Consciência Negra. Quem são os símbolos? Para os brancos, Princesa Isabel. Para os negros, o Quilombo dos Palmares. Você sabe quem foi que lutou contra a escravidão e impôs ao mundo a libertação dos negros? William Wilberforce. Membro do parlamento inglês, reformado, puritano, que foi convencido pelo famoso escritor do hino Amazing Grace, John Newton. Newton havia sido comerciante de escravos. Quando ele teve uma experiência muito profunda de conversão, aquele hino Amazing Grace, eu não sei quantos de vocês sabem, a melodia não foi o Newton que fez.
Aquela melodia era a melodia que ele ouvia dos escravos nos porões dos navios. E quando Cristo o converteu, Cristo trouxe à memória a maldade que ele praticou. E então, à luz da música que o atormentava, ele fez Amazing Grace, lembrando de onde Cristo o libertou. E aí esse homem começou uma luta pela escravidão dos escravos, e foi quando ele conheceu William Wilberforce, que vinha lutando nessa direção. E o Wilberforce era parlamentar, e ele começou com a palavra de Deus na mão no parlamento inglês, mostrar a ira do Senhor contra a nação inglesa por aprovar aquele tipo de comércio. E a Inglaterra decidiu então abolir a escravidão, e a princesa Isabel, ela só aboliu porque a Inglaterra impôs ao Brasil a abolição. Se não houvesse a abolição, eles não mais fariam comércio ou negócios com o Brasil. Embargo mesmo. São um dos primeiros conceitos de embargo. E como o Brasil era totalmente dependente da Inglaterra, a princesa Isabel não foi boazinha, ela amava os escravos. Não. Pode até ser. Mas não foi essa a motivação dela. É porque a família portuguesa ia entrar para a miséria se não aceitasse a imposição inglesa. E os ingleses fizeram isso com o mundo todo por causa de um conceito reformado. Essa é a história. Nós colhemos resultados da reforma até hoje. Estados Unidos só é o que é por causa da mentalidade reformada dos primeiros puritanos que foram para lá, que eram reformados. E veja que os Estados Unidos já se perdeu muito, mas eles continuam ainda sendo o que são por causa dessas raízes reformadas daquele país. Agora, em tudo isso, há um ponto que é a chave de tudo. Quando Lutero afixou as 95 teses, para cada tese ele apresentava a razoabilidade da Escritura. Porque havia sido a Escritura que o levou de fato ao entendimento de que o justo viveria pela fé. Quando ele começa a estruturação doutrinária bíblica, é a Escritura que o ajuda a organizar a língua alemã. O alemão naquela época não era uma língua unificada, eram vários dialetos. E é a partir da Bíblia que ele faz a língua alemã de fato, como nós a conhecemos hoje. Se você não sabe, até o alemão que se fala hoje teve origem na Bíblia. Eu estudei um tempo alemão e eu achava interessante, assim, caramba, isso aqui parece estrutura grega. Aí chegava, isso aqui parece hebraico. E aí a minha professora era uma judia que havia ela foi levada para os campos de concentração, ela era uma sobrevivente. Ela já era bem de idade quando ela me ensinou alemão. E, entendeu? Eu não falo alemão, eu larguei o curso. Mas continuo dizendo, é língua de macho. Né? O alemão é Guten Tag, so krut. Não é que nem o francês. Não, isso não é coisa de macho. O francês não é de macho. E aí, conversando, ela estava dizendo, olha, isso aqui é Lutero que pega. Na época do castelo, para poder traduzir a Bíblia, ele descobriu que não tinha uma língua unificada. E é a partir da própria Bíblia que ele unifica a língua alemã para poder dizer, ó, essa aqui agora é o alemão que a gente... E se tornou a língua oficial. Cultura, ele vai à Escritura para pensar a cultura. E todas as coisas que eu mencionei a vocês aí,
todas elas foram frutos de reflexão sobre a Escritura. É por isso que o primeiro sola que vocês cantaram agora no início é o sola Escritura. Esse foi o grande divisor de pensamento e de influência cultural na Reforma. A Igreja Católica insistia que era Escritura mais tradição, e eles disseram, não, a tradição ela é humana. Não quer dizer que a tradição seja totalmente errada, mas ela está sujeita a erros, e tem erros, porque é humana. A Escritura é a única dada por Deus, e nela não há erros, e nela nós temos tudo o que é necessário para a vida e a fé. Daí que todas as confissões, mesmo luteranas, presbiterianas ou reformadas e batistas, abrem suas confissões com o capítulo sobre a Escritura. E todas elas dizem que a Escritura, ou a Bíblia, é a palavra de Deus e que essa palavra é infalível e inerrante. E aplica que essa palavra é para tudo que diz respeito à vida do homem. E é exatamente esse ponto da Escritura que a Igreja Católica perdeu num determinado momento e se enveredou pela filosofia, que fez com que a Igreja Católica perdesse o rumo. Você pega os primeiros pais da Igreja, os sucessores dos apóstolos, e pelo menos até o V século, que é quando a Igreja Católica Romana se institui de fato como Igreja Romana, esses homens, tudo era segundo a Escritura. Tinha um pai ou outro meio doido que queria dialogar com a filosofia, tipo Orígenes. Eu lembro quando, se você pegar a história de Orígenes, quando ele começa com as maluquices dele, a igreja o chama, manda ele se retratar, porque o que ele estava dizendo não tinha fundamentação bíblica. E Orígenes se retrata. E depois a Igreja Católica então se institucionaliza, e para muita coisa que ela vai ensinar não tem lugar na Bíblia. Tinha nas tradições que a Igreja havia condenado. E o que é que a gente está vendo hoje, irmãos? Nós somos filhos da Reforma. E todas as igrejas, então, que se dizem reformadas, como a de vocês, a mini igreja, igrejas presbiterianas, somos reformados. Qual é o grande problema que a gente está vendo hoje? É que nós estamos abandonando exatamente o sola Escritura. Somente a Escritura. Nós estamos abandonando aquele princípio de Lutero que se você não pode me demonstrar biblicamente, eu não posso ir contra a minha consciência. Porque a minha consciência, ela está submissa ao que o texto sagrado diz. Entenda, eu não estou falando de letrismo, que muita gente confunde isso. Principalmente, e esse é um problema nas igrejas que tem a marca fundamentalista. Então tem Igreja Presbiteriana Fundamentalista, Batista Fundamentalista, é uma linha que saiu nos Estados Unidos, em resposta ao liberalismo teológico, mas que os seus filhos acabaram entendendo errado algumas coisas. Então, um dos erros que eles cometeram, isso está no meu último livro, A Palavra de Deus em Nossas Mãos, é o problema do letrismo. Assim, tem que estar na Escritura, mas aí a pessoa quer que esteja escrito exatamente aquilo. E os reformadores tinham dito que não é assim. Você pode pegar a Confissão de Fé de Westminster, a Confissão Batista, você pode pegar a Confissão de Concórdia dos luteranos, e todos eles vão dizer que Deus nos revelou a sua palavra, nos permitindo ver de forma declarada algumas coisas, e outras de forma lógica e claramente deduzidas. Um exemplo, por causa desse letrismo que às vezes a gente está caindo, a gente fica sem resposta para a Testemunha de Jeová, porque a Testemunha de Jeová, como uma seita, ela trabalha em cima do letrismo.
Então, qual é uma das doutrinas essenciais da fé cristã? É uma doutrina não declarada. A doutrina da Trindade. Onde que está declarado? Deus triuno. Gênesis, Apocalipse. Não existe. Como é que nós sabemos que essa doutrina é bíblica? Por causa das questões que se manifestam no texto. Deus Pai é chamado de Deus, Jesus é chamado de Deus, o Espírito Santo é chamado de Deus. E aí você diz, espera, mas são as mesmas pessoas? Aí aquela igreja Voz da Verdade diz, sim, é a mesma pessoa, tem nada de trindade. Eles ainda dizem que quem acredita na trindade é tudo filho do capeta, é endemoniado. Está lá no site deles, na doutrina. E o que é legal assim, é que as igrejas levam ainda para cantar o conjunto Voz da Verdade nas suas igrejas. Aí você vai lá no batismo de Jesus. Aí tem uma voz do céu que diz que esse que está sendo batizado é meu filho amado. Tem uma pomba que saiu de lá e que diz que é o Espírito Santo. Cara, aí você não tem jeito. Esse que é a voz, a Bíblia diz, é Deus. Esse que está sendo batizado em vários lugares é Deus. E aquela pomba que é o Espírito Santo é Deus. Não tem como ser a mesma pessoa. A menos que Jesus fosse um ventríloco, então ele está aqui sendo batizado e está manipulando uma voz lá de cima para falar dele mesmo. E um ilusionista, ele fez aparecer uma pombinha lá. Você percebe? Nós temos uma imagem clara da manifestação trinitária. E a igreja levou um tempo para dar um nome, não para entender esse problema, ou esse fenômeno, como nós chamamos. E aí eu devolvo, geralmente quando eu converso com testemunha de Jeová que vem com esse letrismo, tá bom, você crê que Deus é onipotente? Creio. Onde que está dizendo que Deus é onipotente? Não existe na Bíblia essa declaração, Deus onipotente. Não existe, fomos nós que inventamos esse termo. Tudo que você falar de Deus onipotente, onisciente, onissapiente, tudo que é único que você inventar para Deus, fomos nós que inventamos, não existe na Bíblia. Isso significa que não é bíblico? Não, nós criamos os termos para explicar os fenômenos que a gente vê. Um Deus que pode mesmo tudo. Em vários lugares ele mostra isso. Um Deus que sabe tudo. Salmo 139, então veja, é esse letrismo que de um lado tem matado muitos reformados, que acabam caminhando por uma visão fundamentalista equivocada de como se ler a Bíblia e interpreta, e por outro lado tem levado outros reformados mais abertos a começar a dialogar a Escritura com a filosofia do seu tempo. Mesmo problema do catolicismo. E aí a gente está vendo o que, irmãos? A Escritura hoje sendo relegada a um segundo plano em debates teológicos. A gente está vendo teólogos reformados falando muito mais de Abraham Kuyper, Hermann Doivert, e para complicar, aqui em São Paulo ainda aquele ateu lá, como é o professor da USP? Pondé, obrigado. Estão citando mais o Pondé do que a Bíblia, e são reformados. Eles não percebem que eles estão fazendo o mesmo caminho errado que a Igreja Católica fez, em não olhar somente para a Escritura. E a Reforma deixou o exemplo claro de que nós não precisamos de nada mais além da Escritura para a redenção de toda a sociedade. Porque um princípio básico da Reforma é: o mundo é de Deus, pertence a Deus. Esse mundo foi usurpado por reinos parasitas. E ele só pode ser redimido pela palavra. E esse texto de 2 Timóteo foi um texto chave para o entendimento deles. Veja, não há tempo, até porque eu tenho que ir embora pegar o avião, mas eu quero pontuar algumas coisas com você nesse texto de 2 Timóteo para você perceber o que eles perceberam. O apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo num momento crítico da vida de Timóteo. Quando a gente compara a primeira carta e a segunda carta, a gente vê Paulo retomando assuntos da primeira carta na segunda carta.
Só que na primeira carta, Paulo estava instruindo Timóteo no início do pastorado dele. Na segunda carta, Paulo está tendo que confrontá-lo porque ele não fez o que Paulo disse na primeira carta. E agora Timóteo está desanimado. Na verdade, o quadro do capítulo 1 da segunda carta de Timóteo é que Timóteo estava experimentando o que hoje psiquiatras e psicólogos chamam de depressão. A depressão ela é constituída de 3 elementos fenomenológicos. E somente quando você tem os 3 fenômenos é que você pode dizer que alguém está com depressão. Então veja, não é um. A maluquice hoje é que você vai no médico lá, você está triste, morreu, alguém está depressivo, já mete remédio. Não, isso não é depressão, isso é tristeza mesmo. A depressão é constituída primeiramente de uma tristeza paralisante que perdura mais do que 15 dias. É a primeira característica de suspeita da depressão. Segunda característica, anedonia. Depois desse tempo todo, a pessoa perde o total interesse nas coisas ao seu redor. E terceira e última característica essencial do fenômeno depressão é quando começa o processo de ideação suicida. Somente quem tem essas 3 características pode ser classificado como depressivo. Timóteo tem as 3 no início da segunda carta. Observe, se você pegar o capítulo 1, rapidamente, para você ver isso que eu estou falando. Paulo, no versículo 2, começa dizendo que dá graças a Deus pelos antepassados, que ele, Paulo, tem servido a Deus com a consciência limpa, e ele diz, e sem cessar lembro de você nas minhas orações noite e dia. E ele diz no versículo 4, lembro das suas lágrimas. O estado de Timóteo aqui são de lágrimas. É a primeira coisa que chama a nossa atenção. Versículo 5, eu lembro da sua fé sem fingimento. E então no 6 ele coloca as outras características. Por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você. Reavivar aqui é trazer a vida de novo. Então nós temos a primeira informação, um Timóteo que está em lágrimas. Nós temos a segunda informação de um homem que desistiu de seguir o seu ministério. Daí Paulo usa essa palavra grega muito forte, que é a ideia de alguém que está morto e tem que reviver. E no versículo 7, então, diz, porque Deus não nos deu espírito de covardia, que é exatamente a fuga do mundo. Ele está falando para Timóteo. Por que ele está falando para Timóteo que Deus não deu a gente espírito de covardia? É porque Timóteo estava num ciclo de lágrimas, Timóteo havia desistido da sua vocação e agora ele havia fugido das suas responsabilidades. Aí você pega as características dos 3 eixos, aí completa no versículo 8. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor. Timóteo havia chegado no ponto de desistir de tudo. E Paulo agora tem que o exortar a sair do estado depressivo. Tristeza prolongada, anedonia e abandono da vida é o que nós encontramos em Timóteo. E aí Paulo escreve a segunda carta para tratar desse pastor depressivo. O capítulo 4 é uma das últimas capítulo 3 é uma das últimas instruções que é marcada pela expressão tu, porém. As instruções paulinas para Timóteo nesse quadro é marcado por essa frase, tu, porém. Toda vez que você encontrar um tu, porém, é ali que Paulo começa a instrução a Timóteo. Isso foi bem pontuado por John Stott, no livro dele que antigamente chamava Tu, porém. Agora é a mensagem da segunda carta a Timóteo. E observe que no versículo 14, essa minha tradução traduziu tu, porém, quanto a você. Mas em grego, literalmente, é tu, porém, permaneça naquilo que aprendeu. O que está acontecendo com você, Timóteo? Por que você está assim deprimido, largando mão de tudo, desistindo de tudo que Deus deu a você? É porque você desacreditou daquilo que você aprendeu. E o que foi que você aprendeu? Que as sagradas letras
tornam-te sábio para a salvação. O que você desacreditou, Timóteo, é que essas letras sagradas foram sopradas por Deus. E por isso, o impacto delas ocorre no ensino, na repreensão, na correção e na educação da justiça. Você esqueceu o mais importante. O que é esse texto que está na sua mão? E qual o poder dele? Então veja, isso aqui para mim foi uma descoberta interessante por causa da exegese. Porque quando eu estava no seminário, meus professores, pelo menos o meu professor de teologia sistemática, o de exegese era tudo liberal. E eu não estou brincando, meus professores de exegese achavam que a Bíblia tinha erro, que ela não era a palavra de Deus. E isso era um seminário presbiteriano. Porque é um seminário que se enveredou pela filosofia. Então esses meus professores da exegese eram liberais, mas o meu professor de sistemática era um homem crente. Então ele mostrou para a gente a Bíblia é a palavra de Deus, e ok, aqui a gente concordamos. Nós não temos por que duvidar que a natureza desse livro que está na nossa mão é uma natureza divina. Irmão, obrigado. Foi grande a revelação também. Eu só espero que vocês não tenham que fazer que nem aconteceu lá em Araraquara uma vez. Eles me pediram para dar uma aula sobre Efésios e me deram 3 horas para falar na escola dominical. E colocaram um copo de água, eu comecei a tomar esse copo de água. E aí eles perceberam que ia ter que fazer reposição, que meu irmão fez. E ficou até cômico, porque aí o diácono ficou andando para lá e para cá trazendo água para mim. E quando terminou, eu ia pregar à noite, o pastor disse assim: pastor, o senhor não quer que a gente coloque um galão de água com canudinho para o senhor? Eu não vou pedir um galão de água, tranquilo. Pois bem, então, nós temos por certo, a Bíblia é a palavra de Deus. E a hora que a gente perder essa noção, acabou. Nós jogamos fora tudo aquilo que de fato foi chave para a reforma fazer o que ela fez. O grande problema no seminário é quando eles liam essa parte, que diz no versículo 16, toda a escritura, que é a tradução que eu tenho diz assim, é inspirada por Deus. Literalmente em grego não é isso que significa. Não existe na Bíblia o conceito de inspirada. Isso aqui é um conceito nosso, ocidental, tentando explicar o que a Bíblia quer dizer. Até porque o apóstolo Paulo não facilitou a vida da gente aqui. Ele usou uma palavra grega, que é a palavra theopneustos, que só aparece uma única vez em todo o Novo Testamento, aqui. Por que isso é complicado? Porque quando a gente não sabe o significado de uma palavra, a gente vai buscar onde que ela está aparecendo para ver se o contexto nos ajuda a definir melhor o que significava. Agora, quando ele usa uma palavra que não tem lugar nenhum para a gente saber, aí dá confusão. Agora, olha que interessante. Para ele usar essa palavra sem explicar, pressupunha o quê? Que quem estava lendo entendia claramente. Ele não precisava explicar. Mas ele complicou a vida da gente. E aí os teólogos reformados pegaram essa palavra theopneustos. Bom, se a gente desdobrar, theopneustos significa literalmente soprado por Deus. E eu prefiro que se traduza como toda a escritura soprada por Deus. Porém, eles cometeram outro grave erro e não entenderam o que os reformadores entenderam. Meu professor de teologia sistemática, teólogo reformado, ele dizia,
O que está em debate aqui é como Deus revelou a palavra. Aí eles pegaram o Teopneus, tem um grupo conservador que diz que Deus ditou cada palavra, e tem um outro grupo que diz que não foi um ditado. E eu estudei isso no seminário, achei que era isso mesmo, até que um dia eu estava fazendo a exegese de Timóteo para entender melhor esse problema da depressão em Timóteo. E aí me deparei com uma questão. Paulo não estava discutindo o processo de como Deus revelou a Escritura. Ele estava falando para Timóteo do poder que há nessa palavra, que é de Deus, não só para salvá-lo, mas para conduzi-lo em todas as áreas da vida, de maneira que ele pudesse ser aperfeiçoado, versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, Paulo não estava discutindo o processo, mas o poder dessa palavra. E aí isso mexeu com a minha cabeça. Porque quando eu fui examinar os reformadores, foi exatamente isso que eles entenderam. A Bíblia não é apenas a palavra de Deus para te salvar e santificar. Ela é a palavra de Deus com poder suficiente para mudar toda uma cultura. Por isso que eu comecei dando esses exemplos para vocês. Porque todas essas mudanças que aconteceram culturalmente, que até hoje a gente carrega, o hospital público, salário mínimo, coleta de lixo, libertação dos escravos, tudo isso foi porque eles acreditavam que essa palavra tinha poder para fazer essa transformação social. E de onde que eles tiraram isso? É interessante examinar, então, Paulo usou uma palavra que deu confusão para a gente, mas que para o leitor inicial estava claro. Nessa época, eu tinha feito o meu segundo mestrado, que foi em análise do discurso. E quando eu estava tentando entender, cara, como é que ele falou um negócio desse? Isso era claro para o pessoal, mas não é claro para a gente. Eu lembrei de uma das disciplinas do mestrado sobre polifonia discursiva. E nesse módulo, né, do mestrado, no Mackenzie, a gente aprendeu a ver o seguinte, que quando pessoas escrevem, elas podem usar alguns recursos de vozes que são conhecidas do leitor, e porque nós não somos os leitores para quem ele se dirigiu, nós não temos as mesmas vozes operando. Então há uma área de estudos do que eles chamam de intertextualidade, e essa é a voz mais fácil, porque é quando o autor cita e está claro que ele está citando, como disse o profeta fulano, isso é intertextualidade. Mas há uma outra voz chamada interdiscursividade, que é quando ele não cita diretamente, mas se você falar algo, busca um discurso que você conhece. Então, por exemplo, a Tânia me falou de uma palestra que ela ouviu na sexta-feira que eu cheguei, e aí hoje de manhã ela mencionou algo, mas sem voltar ao contexto. Mas por causa de uma frase que ela usou, minha memória foi lá atrás, sexta-feira. É disso aqui que ela está falando. Isso é interdiscursividade. Há uma frase, há uma imagem que resgata o contexto. Então, quando eu estava olhando esse texto, assim, cara, peraí que eu acho que eu estou entendendo o que é que Calvino, Lutero, esses caras entenderam e que a sistemática errou feio. A ideia de um Deus soprando, porque é isso que Theopneustos significa. Toda a Escritura é soprada por Deus. Essa imagem existe no Antigo Testamento? Gênesis 2:7. É a primeira vez que aparece essa ideia. Deus fez o homem do barro, e depois do homem prontinho, Deus vai lá e sopra.
E quando ele termina de soprar, diz a palavra de Deus que o homem passou a ser um ser vivente. Ele passou a ter vida. E eu comecei a ver várias cenas no Antigo Testamento onde Deus soprava e o resultado era aquilo que recebia o sopro, recebia vida. Um outro exemplo fácil que você vai lembrar, o vale de ossos secos. Ezequiel. Deus chama o profeta, tá vendo? Tem esperança para isso aqui? E em hebraico é mais doido ainda, porque os verbos hebraicos indicam força de ação, e a situação daqueles ossos ali eram ossos que já estavam esfarelando, sabe? De tão... Você pega, vira pó, era a imagem hebraica do vale dos ossos secos. Aí Deus olha, tem esperança para isso? E aí Deus manda o profeta profetizar. E ele, pela fé, começa a profetizar. Os ossos vão se constituindo em ossos firmes, se juntam. Aí Deus manda profetizar de novo. Vem carne, pele, nervos, vem tudo. Está o corpo perfeito, só não tem vida. Aí ele diz para o profeta, agora diz para o Espírito, Espírito, sopra. E Ezequiel fala, Espírito sopra. E o Espírito vem, sopra. E adivinha o que aconteceu? Vida. Isso era o teopneustos na teologia judaica. Por isso Paulo não precisava explicar. Timóteo era judeu. Sua mãe e sua avó eram judias. Eles estavam familiarizados com a imagem do sopro de Deus. E agora ele está dizendo, Timóteo, você sabe por que você tem que voltar a essa palavra? É porque ela é palavra de Deus que carrega vida nela mesma. É por isso que ela é capaz de te salvar e ela é capaz de transformar toda a tua realidade social. As palavras gregas que são usadas para útil, para o ensino, não é o ensino da fé. Era a educação social mesmo. Era a palavra que se usava nas academias de educação da cultura grega. Quando ele fala da repreensão, correção, era exatamente da correção e repreensão do pensamento científico errado na cultura grega. E a educação na justiça era contra os tribunais injustos. Quem é que tem o poder de Deus para corrigir tudo isso e colocar no eixo certo? Ele diz, essa palavra ela tem a vida de Deus nela. De uma forma bem simples agora, para você entender mais ainda. Por que os reformadores gastavam horas lendo a Bíblia? Eles começavam o dia deles prostrados diante de Deus 3 horas, no mínimo. Nesse tempo eles oravam muito e liam muito a palavra. Eles não faziam exegese, gente. Eles não estavam preocupados com exegese. Eles queriam apenas abrir a Bíblia e ler a palavra de Deus sem nenhuma preocupação. O que o texto está dizendo? O que no grego significa? Lá no hebraico. Não, esses caras não faziam isso. Quando eles iam preparar o sermão, eles faziam isso. Mas no tempo devocional deles, eles apenas queriam ler. Por quê? Porque eles estavam convencidos que a Bíblia era o sopro de Deus, que trazia vida. Veja, talvez você conheça pessoas como eu conheço, que a gente não tinha como evangelizar, e alguém chegou, deu uma Bíblia para ele, e ele leu, e veio arrependido entregar a vida a Jesus. Meu tio-avô foi o missionário
fundador do presbiterianismo do norte do Brasil, Ismael Bastos Barbosa. Você pode comprar o livro de história da Igreja Presbiteriana do Brasil, você vai ver que meu tio foi o missionário que fundou o presbiterianismo no norte. Numa época que a família dele todinha era devota de Padim Cício Romão Batista. Eles saíram do Ceará, foram para o Amapá. O Amapá tinha acabado de virar território federal. E quando ele se converteu a Cristo, foi uma decepção para a família católica todinha. E ele foi proibido de falar da fé dos protestantes. O que meu tio fez? Deu uma Bíblia para cada irmão. Meu avô, devoto ferrenho de Padim Cício, decidiu ler, junto com a minha avó. E enquanto liam, o Espírito Santo os fez ver sua idolatria, a graça de Cristo, e sem que ninguém pregasse, eles foram salvos. Um dos maiores ateus da história, chamado C.S. Lewis, decidiu confrontar a Bíblia para mostrar que era uma mentira. E ele sozinho, lendo a Bíblia para mostrar que era uma grande mentira para o mundo, terminou sua leitura dos evangelhos prostrado em lágrimas e entregando sua vida a Jesus. Um amigo meu do movimento de aconselhamento bíblico norte-americano, o Dr. Ed Bulkley, ele esteve na Romênia, numa conferência de aconselhamento lá, e quando ele terminou, duas senhoras o procuraram. Elas queriam dar o testemunho da palavra de Deus e do poder da palavra. Uma delas tinha sido diagnosticada com esquizofrenia. Os psiquiatras deram remédio, tudo que podiam, e ela só foi piorando, até que ela chegou no nível de Nabucodonosor, um animal dentro de casa. Os médicos a desenganaram e a família a abandonou. Havia uma mulher amiga dela, crente, que se compadeceu e decidiu ir pelo menos todo dia lá, gastar 2 horas pelo menos por dia, para orar com ela e ler a Bíblia para ela. Uma mulher que não tinha mais contato com a realidade. Depois de alguns meses fazendo isso, orar e ler a Bíblia, um dia ela chegou e aquela mulher estava sentada na cadeira, sóbria. E aquela mulher começou a falar que depois de um tempo ela começou a entender a leitura da Bíblia. E aquelas palavras começaram a entrar no seu coração. E naquela manhã ela havia acordado diferente. Ela tomou um banho, sentou na cadeira para esperar a amiga que sabia que ia orar e ler a Bíblia para ela. E aquela mulher que viveu como um bicho desenganado pelos médicos na Romênia, estava totalmente curada do que eles disseram que não tinha cura. Porque uma mulher simplesmente decidiu orar e ler a Bíblia com ela e não desistir dela. Anos atrás, um pai, que era meu aluno na faculdade, trouxe seu filho, que estava entrando em estado catatônico. É o primeiro estágio antes de cair logo na esquizofrenia. A medicação estava matando esse menino. Eu pedi para ele procurar um médico aqui de São Paulo que eu confio. Esse médico estava na Europa fazendo pesquisas. Ele é professor da Federal de São Paulo. E eu pedi então para ele procurar um outro médico, e o outro médico disse que a medicação estava matando mesmo e ele ia tirar. E fez a doideira de tirar uma medicação sem fazer desmame. Simplesmente trocar. E aí o menino entrou em estado de surto definitivo. Aí o pai me chamou para ir visitá-los, e quando eu cheguei lá, o pai me alertou para eu não reparar, porque estava fedendo, porque o menino estava fazendo cocô e xixi na calça, nas roupas. Ele não tinha mais contato com a realidade. Mas o coração dele recebe do mesmo jeito a palavra de Deus.
É isso que as pessoas não entendem. E eu entrei naquele quarto e eu comecei a fazer um monólogo, porque ele estava no mundo da lua, totalmente desconectado com a realidade. E depois de um tempo eu li com ele o Salmo 23, expliquei o Salmo 23, apliquei ao coração dele do jeito que ele estava. Então eu orei com aquele menino. E quando eu terminei de orar, ele moveu a cabeça e perguntou se era o pastor que estava ali. Depois de semanas, aquele menino saiu do estado catatônico. E no dia seguinte, isso foi no sábado, no domingo, o pai dele me telefonou em lágrimas, dizendo: meu filho saiu do surto. O que eu fiz com ele? Eu apenas li a escritura para ele. Depois fizemos o acompanhamento. 4 anos depois eu voltei para dar aula uma satélite de Brasília chamada Planaltina, e o pai me convidou para almoçar com eles. E quando eu saí da aula para o intervalo de almoço, quem estava na porta da escola que eu estava lecionando era aquele menino que foi dirigindo me buscar. E aquele almoço era um almoço de gratidão da família, porque aquele menino havia terminado a faculdade quando ele havia sido desenganado como esquizofrênico. Por que a Bíblia faz isso? Porque o apóstolo Paulo disse para Timóteo: meu filho, cada letra aqui carrega o sopro de Deus. Carrega a vida de Deus. E então, quando isso é aplicado na economia, aquilo que está morto no conceito econômico, recebe vida de Deus. E quando isso é aplicado na educação, recebe vida de Deus. E quando é aplicado nas injustiças sociais, recebe vida de Deus. Por isso os reformadores entenderam só a Escritura. Não inventa, não mistura com filosofias da tua época. Todas as vezes que a filosofia entra na história, ela estraga o poder de Deus, porque ela passa a nos fazer acreditar que homens são capazes de pensar melhor do que Deus. Nós temos visto isso no aconselhamento. Crentes que começam a achar que Freud pode nos ajudar com alguma coisa. Pirâmide de Maslow das necessidades pode nos ajudar com alguma coisa. Só a palavra de Deus carrega a vida. Timóteo estava num quadro depressivo. E o que é que Paulo usou com ele? Só a Escritura. Cada tu, porém, dessa carta era Escritura aplicada a um problema que havia derrubado Timóteo. Nós somos reformados. Mas não cremos que isso aqui é suficiente. Nós somos reformados e nem lemos. Entenda, no meu livro, A Palavra de Deus em Nossas Mãos, eu mostro que há 3 exigências de Deus quando você pega a Bíblia na mão. Primeiro, que você leia. Não importa se você entende. Por quê? Porque a vida de Deus que flui da palavra independe de você entender ou não. Está fluindo, está acontecendo. Você não percebe. Quantas vezes eu passei por tentações das mais diversas e naquele momento veio a palavra que eu disse:
caramba, eu li isso e não tinha entendido, e agora fez sentido. Por quê? Porque a vida de Deus vai sendo impregnada em você quando você lê, mesmo que você não entenda. Eu vejo o crente dando desculpa esfarrapada, eu não leio porque eu não entendo. Quando você está lendo, Deus está comunicando vida, independente de você entender ou não. Aí o segundo passo é, agora que você está recebendo vida, está na hora de você começar a meditar. São aquelas palavras que você está lendo e, puxa, isso aqui me chamou a atenção. E aí começa um processo de reflexão. E compreenda, quando você morrer, no dia do seu juízo, Deus lhe cobrará se você leu a palavra que trazia vida e meditou nela. Só o terceiro nível que Deus não vai cobrar de todos. O nível da exegese. Esse, segundo a Bíblia, é somente para aqueles que foram chamados para o ministério da palavra. Pastores e mestres. É por isso que eles serão mais cobrados, porque eles têm um terceiro nível, segundo a própria Bíblia, que eles têm que atender diante de Deus. Mas você, como cristão, será indesculpável de não ter recebido vida e de não ter meditado e extraído mais vida, porque Deus nos manda ler e meditar, porque aqui nós temos sopro de Deus. Você está fraco na sua fé? Quanto tempo você gasta recebendo o sopro de Deus diariamente? Você entendeu por que Calvino, Lutero, Beza, Melanchthon, Farel, esses homens gastavam horas por dia só lendo no exercício devocional deles? Eu acho engraçado, meus alunos, quando sabem eu sou professor de exegese, eles pensam que toda vez que eu vou ler a Bíblia, o que está no hebraico? O que está no grego? Não, moço. Eu ainda pego umas traduções bem ruinzinhas para ler, que são aquelas que o tradutor fez a besteira de achar que ele era intérprete. Tem Bíblias que dizem que são traduções e tem um monte de interpretação. Quando eu vou para a minha devocional, eu gosto dessas Bíblias aí, porque eu não tenho que pensar nada, basta eu ler. Eu quero ouvir Deus apenas. E mesmo no dia que eu termino frustrado, que são aqueles capítulos que é um monte de genealogia, o fulano gerou Beltrano, que gerou Cicrano, eu digo, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que o Senhor está fluindo vida aqui para o meu coração de alguma forma. E eu recebo com gratidão aquilo. E você sabe o que é interessante? Em alguns momentos da minha vida, adivinha o que o Espírito Santo me fez lembrar? O fulano gerou Cicrano. E quando aquilo veio naquele contexto, eu disse, uau, eu entendi agora. Eu não preciso entender. Eu primeiro preciso receber a vida. E Deus soprou a vida dele aqui. E é a própria vida dele soprada aqui que me estimula a querer entender depois. Não querer entender primeiro, você vai ficar desanimado. Receba a vida primeiro, e você vai ficar empolgado para entender mais ainda. Foi isso que os reformadores fizeram, e começaram a aplicar isso em tudo. Educação, política, economia, e mudaram toda a cultura ocidental. A reforma continua sendo relevante em tudo que eles disseram. Mas nós estamos jogando fora a fonte de tudo que fez a reforma relevante. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é infalível, ela é inerrante e ela é plenamente suficiente. Não só para salvar e santificar a sua vida, mas para transformar toda a realidade social à sua volta.
Que Deus resgate isso no entendimento de vocês, principalmente de vocês que assumem uma identidade reformada. Porque quem não assume a identidade reformada, a gente até entende, né? Agora, quem assume a identidade reformada e tem coragem de botar no nome da igreja o nome reformado, tem que entender essa coisa básica. Vamos orar? Deus, nos ajuda a olharmos para a Tua palavra como suficiente. De fato, não precisamos de mais nada. O Senhor nos deu tudo o que precisávamos nessa palavra. Infelizmente, não temos acreditado nisso, porque também não temos nem recebido vida dessa palavra, porque sequer temos lido. Não permita que o teu povo, que é filho dessa história tão bonita, dessa história tão poderosa, esqueça onde tudo começou. Não nos permita, como filhos da reforma, esquecermos de que na Tua palavra temos vida que percorre e cobre toda a face da terra. E que sejamos, ó Deus, fiéis dispenseiros dessa palavra para o mundo que nos cerca, na autoridade e no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, minha gratidão pelo convite para estar com vocês. Pastor, obrigado pela confiança de ceder o púlpito para expor a palavra. Deus abençoe o Senhor, a igreja. Marcos, obrigado pelo convite para estar esse final de semana também lecionando aqui, estar com vocês. Que Deus vos abençoe ricamente. E tão logo eu saia daqui, eu tenho que ir para o aeroporto, porque eu sou um pastor e tenho esposa e filhos. E eu sou professor da CEBI, tenho esposa e filhos. Eu presido o Pure Life no Brasil e tenho esposa e filhos. E eu sou conselheiro e tenho esposa e filhos. E depois de cumprir um final de semana desse, eu tenho esposa e filhos agora me aguardando para zoar com a minha cara. Não, meus filhos estão lá me esperando para zoar com a minha cara. E a minha esposa também. E é muito legal. Obrigado. Deus abençoe a todos. Muito bem, meus irmãos. Foi um prazer ter o pastor Ayrton aqui desde sexta. Nós queremos só apresentar as pessoas que estão conosco pela primeira vez. Pastor Ayrton vem lá de Brasília, os irmãos já têm conhecido ele desde sexta. Wilson, veio uma irmã contigo? Qual o nome da irmã? Jamile. Amém. Jamile, seja muito bem-vinda. A nossa irmã ali no fundo, qual o seu nome? Amém. Seja muito bem-vinda, viu? Meus irmãos, que Deus abençoe a todos por esse compromisso. Nosso culto estaria começando daqui a alguns minutos. Nós adiantamos o culto para poder ouvirmos o pastor Ayrton e foi um privilégio imenso. Quero informar os irmãos que depois do culto a gente tem aquele chocolate quente abençoado e um café ali, né? Pra gente. O pastor Ayrton não pode ir para Brasília sem tomar o chocolate quente, né? Então, vamos já encerrar. Então, eu quero dizer aos irmãos que a nossa agenda permanece a mesma, fiquem atentas ao grupo da igreja, e é o meu desejo que Deus continue nos abençoando essa semana, nos abençoando por meio da sua palavra. Vamos em pé, vamos orar ao Senhor, dar graças a Deus por tudo e que o Senhor nos abençoe. Senhor, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu.
Obrigado pela vida do pastor Ayrton, pela vida da sua esposa, dos seus filhos, da sua igreja. Muito obrigado pelo ministério dele. Que o Senhor continue o abençoando e que ele continue com essa disposição em servir ao Senhor e aqueles a quem o Senhor dá a ele. Que o Senhor dê a ele um excelente retorno, que tudo corra muito bem nessa viagem, que ele chegue em paz lá em Brasília. Nós queremos te agradecer pela vida do teu povo que está aqui, dos visitantes que estão aqui. Queremos pedir que o Senhor receba a nossa gratidão, porque o Senhor nos capacitou nesta manhã para te louvar, para te adorar, para prestar culto ao Senhor, para ouvir tua voz por meio dos louvores e da tua palavra. Obrigado, Senhor. Que durante essa semana o teu Espírito Santo continue comunicando vida a nós e que nós possamos viver a tua palavra, colocar em prática tudo o que aprendemos neste final de semana. Ah, querido Deus, fortaleça-nos a cada dia, que o Senhor nos livre de todo mal e que nas decisões mais cruciais nessa semana o teu Espírito Santo nos faça lembrar da tua palavra, para que possamos tomar as decisões de acordo com ela, de modo que te agrade, de modo que te honre. Muito obrigado, Senhor. Amém. Uma excelente semana, irmãos. Deus abençoe.